Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, galera, a gente chegou aqui na nossa Física, finalmente na nossa aula de número 4. O que acontece aqui? Acontece que aqui o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque a gente chegou, digamos assim, na parte mais avançada da nossa cinemática, ou seja, naquela parte um pouquinho mais complicada, tá bem? E o que vai ser estudado na aula de hoje? Vai ser estudado o movimento oblíquo e o lançamento na horizontal. Então, basicamente, o que está acontecendo na aula de hoje é que a gente vai reunir, ou seja, juntar algum dos movimentos já estudados na aula de número um, na aula de número 2 e na aula de número 3. Ou seja, agora o movimento, ele é um movimento misto, misturado. Então, só retomando aqui, aula um era movimento retilíneo uniforme. Aula 2, movimento retilíneo uniforme, mente variada, ou seja, na 2 eu vou variar a velocidade. E na 3 eu vou variar a velocidade, mas eram os movimentos com foco na vertical, né? Que era a nossa queda livre e o lançamento na vertical. Legal. O que vai acontecer na aula de hoje? Qual é o tipo de movimento? Como ele acontece na nossa vida esse movimento da aula de hoje? Então dá uma olhada aqui. É esse tipo de movimento aqui, pessoal, onde você, por exemplo, tem um atirador tentando acertar o centro de um alvo. Só que quando ele fizer essa tentativa desse disparo, ele pode fazer a sua mira perfeitamente no centro do alvo. Se ele fizer a sua mira perfeitamente no centro do alvo, ele nunca vai conseguir acertar o centro do alvo. Agora a cabeça de muita gente explodiu, né? Pô, como assim? O cara a mira no centro, exatamente no centro, e não vai acertar lá? Exatamente isso. Por quê? Porque ao decorrer desse movimento aqui na horizontal, eu tenho, digamos assim, paralelamente a esse movimento, uma queda livre acontecendo no mesmo tempo. Ou seja, esse projétil, enquanto ele se desloca na horizontal, ele também sofre uma queda livre aqui, pessoal, na minha vertical. Então ele sempre vai acertar um pouquinho para baixo da onde eu mirei. Tanto que você pode ver em filme de sniper e tal, é bem comum ter uma pessoa tentando fazer algum tipo de correção no disparo do sniper, justamente por essa influência aqui da gravidade, tá legal? Ou seja, ao decorrer do movimento aqui na horizontal, ele vai caindo na vertical. Por que esse desvio é tão pouquinho aqui, é tão pequeno esse desvio? Porque o tempo desse movimento aqui, pessoal, é um tempo muito curto, né? É um tempo de um disparo de uma arma de fogo, ou seja, nossa, é muito, muito rápido, é muito menos que um segundo, né, pessoal? Então veja, por isso que essa queda livre é tão pouquinha, que essa diferença aqui, ela é tão pequena. Mas olha aqui no caso aqui de baixo do helicóptero aqui. Veja, o helicóptero, ele lançou, supomos assim, essa bomba aqui com uma velocidade somente na horizontal. Só que olha só, assim que essa bomba caiu para fora aqui do helicóptero, ela começou a sofrer aqui também a ação de uma queda livre. E aos poucos foi adquirindo essa velocidade aqui também na nossa vertical, tá legal? Olha só outro exemplo aqui, ó. A bolinha, ela foi lançada com uma velocidade somente na horizontal. Após esse lançamento, ela começou a adquirir velocidade na vertical, devido à queda livre que aconteceu aqui paralelamente. Ou seja, esse movimento parabólico que está acontecendo aqui, basicamente, é a junção do movimento retilíneo e uniforme, que está acontecendo aqui na nossa horizontal, com uma queda livre na vertical, tá legal? Vai ficar mais claro esses conceitos agora. Veja, na horizontal eu tenho um movimento retilíneo uniforme, ou seja, na horizontal eu tenho a aula de número um acontecendo aqui. Olha só, na horizontal, no ponto inicial, eu tenho essa velocidade aqui. E essa velocidade aqui, da horizontal, ou seja, do nosso eixo X, ela vai até o final do movimento. Olha aqui esse V0. Esse V0, ele vai até o final do movimento. Então, inicialmente, só tenho velocidade em x. Perceba, aqui no começo do movimento, eu não tenho velocidade em y. Não existe essa componente. Mas, ao decorrer do movimento, ela vai surgindo. Por que ela vai surgindo? Porque é exatamente igual uma queda livre, pessoal. A queda livre, no início, também não possui essa componente aqui. Essa daqui não existe. Ao decorrer do início da queda livre,
essa componente VY vai surgindo e ela vai aumentando, né? Conforme a queda vai passando, essa velocidade aqui vai aumentando. Então, aqui dá para notar bem, pessoal, que é o quê? É a junção do movimento retilíneo uniforme acontecendo em X com uma queda livre acontecendo em Y. Então, o que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, quando a gente for fazer cálculos referentes a esse tipo de movimento, quando a gente fala no eixo X, a gente usa as equações do movimento retilíneo uniforme, ou seja, as equações da aula 1. Quando a gente for fazer cálculos para o eixo Y, a gente vai usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado com foco em queda livre, ou seja, a aula de número 3. Então, eu sei que agora parece estar um pouco confuso, um pouco pesado o conceito, mas na hora que a gente for fazer um exercício, vocês vão ver que vai ajudar bastante, tá legal? O que você precisa entender até agora? Você precisa entender até agora que o lançamento na horizontal, inicialmente, eu só tenho velocidade na horizontal, que é essa V0 aqui. Só tenho velocidade em X. É isso que você precisa saber. E que ao decorrer do movimento, vai surgindo essa componente aqui VY. Por quê? Porque ela surge devido à nossa queda livre, tá legal? E ela vai aumentando. Então, você entendendo visualmente o movimento, conseguindo imaginar ele acontecer, já tá legal até então, tá bem? Então, vamos lá. Olha o que eu falei para vocês. Em X, aula de número 1, que é o nosso famoso chovete. Só que lembre, né, pessoal? Se eu falar do eixo X, eu falei movimento retilíneo uniforme. Então, aqui não é qualquer V0, aqui é V0X. Ou seja, é esse cara aqui que eu estou falando. Se eu falar do eixo Y, eu falo de um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que eu estou falando uma queda livre. Então, lembre-se, a nossa gravidade aqui é o menos G, que a gente já estudou na última aula. Só que veja, muita atenção aqui, pessoal. Esse V0 aqui não existe. Muita gente confunde. Puxa, mas por que esse V0 não é esse V0 aqui? Porque veja, esse daqui, pessoal, é o V0x. Ele está no eixo X. Ele é uma velocidade na horizontal. Esse V0 aqui, do Y, ele é um V0Y. E se você for reparar lá no nosso movimento, eu não tenho um V0Y aqui. Eu não tenho um V0Y aqui apontando para baixo. Se eu não tenho esse cara aqui no movimento, eu não tenho, significa que eu posso cortar ele ali, tá legal? Então, quando eu falar em equação Y, você tem que olhar para as propriedades sempre da vertical, tudo bem? Y vertical, X horizontal. Não pode confundir as coisas aqui, tá legal? Então, eu falei V0x, eu vou olhar no meu movimento se eu tenho velocidades em x, ou seja, na horizontal. Eu falei em V0y, então eu vou olhar meu movimento que está acontecendo na vertical, se eu tenho velocidades na vertical. Tá legal? Então, não confunda. Por fim, sobrou essa equação aqui para gente aplicar ela no eixo y, tá legal? No eixo y, essa equação aqui é a equação da queda livre, pessoal. Se vocês forem olhar lá na aula passada, isso aqui é a equaçãozinha da queda livre. A gente já vai aplicar ela com mais calma. Legal, esse é o primeiro movimento. Só agora nós temos o segundo movimento da aula de hoje, que é qual? Que é o movimento oblíquo. O que acontece? Como que é o movimento oblíquo? Pessoal, o movimento oblíquo, ele é como se fosse o tiro desse canhão aqui, esse movimento parabólico, que ele sobe até uma altura máxima, depois ele desce e cai. Ou aqui a bola de golfe, ela sobe até uma altura máxima e depois cai. É como se fosse o chute de escanteio lá do futebol, super visível esse movimento na nossa vida. Olha o que acontece nele. Ele, em X, dá uma olhada. Vamos estudar primeiro o eixo X. No eixo X, ele tem um V0x. E esse V0x aqui, ele vai para sempre no movimento. Inclusive, agora, na nossa altura máxima, nós temos velocidade, sim. Lembra lá que na queda livre, quer dizer, no lançamento na vertical, quando a bolinha chegava na altura máxima, ela não tinha mais velocidade? Agora, a bolinha na altura máxima, ela tem velocidade. Essa velocidade aqui é o V0x. E olha só, esse V0x ele vai embora até o final do movimento. Até o final do movimento ele vai embora. E perceba uma coisa, agora eu não tenho só V0x, eu também tenho V0y. Por que eu tenho as duas? Porque a minha velocidade aqui inicial está inclinada, veja. Se ela está inclinada, significa o quê? Que eu tenho parte dela em x e parte dela em y. Só que é o seguinte, né? Veja,
A V0y, ela vai perdendo velocidade ao decorrer do movimento. Olha só o tamanho desse vetor comparado com esse daqui. E tanto que quando chega na altura máxima, a VY não existe mais, tá legal? Por quê? Porque daí funciona exatamente igual ao lançamento na vertical. Você joga a bolinha para cima, essa componente aqui da velocidade y, ela vai diminuindo, diminuindo até que ela zera. Depois que chegou na altura máxima, ela começa a aparecer de novo, para se dar a queda livre. Então, entenda, o que acontece? Daqui para cá, eu tenho um lançamento na vertical, mais um movimento retilíneo uniforme em X. Para cá, eu tenho uma queda livre, mais um movimento retilíneo uniforme em X. Tá legal? Então, esse trecho aqui da direita é exatamente igual esse movimento aqui, ó, que a gente já viu. Olha só esse movimento que está acontecendo aqui. É exatamente igual essa parte aqui da direita, ó. Eu tenho o V0x e ao decorrer do movimento vai ganhando o V0y. Então, essa segunda parte do movimento oblíquo é exatamente igual o movimento que a gente já estudou ali em cima. E aqui para a esquerda, o que, que muda? Aqui para a esquerda, muda que aqui a gente tem um lançamento na vertical mais o movimento retilíneo uniforme, tá legal? Eu sei que a coisa aqui parece estar meio pesada e meio conceitual, então assim que voltar às aulas eu prometo fazer um dia especial só para tratar desses movimentos aqui e a gente dá mais uma pincelada, tá bem? Então vamos lá, olha só o que acontece. Supomos que a velocidade, essa velocidade inicial aqui, ela seja de 50 metros por segundo. O que eu falei para vocês? Se eu tiver uma velocidade inclinada, igual eu tenho essa daqui, parte dessa velocidade vai para y e parte dessa velocidade aqui vai para x. Aí eu perguntei para vocês justamente isso nesse exemplo. Quanto que vai para x e quanto que vai para y? Quanto que vai valer esse VI, ou seja, essa velocidade inicial em y? E quanto que vai valer essa velocidade inicial em x? É justamente isso que eu te pedi para você achar. Como que você vai achar isso? Através de senos e cossenos, tá? Olha só, eu vou fazer uma projeção desse vetor aqui, desse outro lado, dá uma olhada. Então, perceba, esse VIY, ele pode aparecer aqui para você também, né? É uma projeção do vetor aqui do outro lado. Então, tá aqui, ó, VIY, legal. Aqui eu tenho um ângulo alfa, ele me deu, que esse ângulo aqui está valendo 60 graus nesse exercício, muito bem. E aqui eu tenho o VIX. Perceba que isso daqui, que eu tenho aqui, é um triângulo retângulo, né, pessoal? Olha só o ângulo de 90 graus aqui, bem bonitinho. E para achar esse VIX, esse VIY, eu posso aplicar os conceitos de seno e cosseno. Olha só, pessoal, vamos precisar da ajuda da matemática. Seno e cosseno. Que daí a gente vai cair nessas equações aqui. Só que vamos fazer um aqui com vocês. Lembrem-se. Vamos lá. Se eu fizer, por exemplo, o seno desse ângulo alfa. Você se lembra o que era o seno lá na nossa trigonometria? O seno, ele era o cateto oposto ao ângulo que divide a hipotenusa. Mas nesse caso aqui, quem é o cateto oposto a esse alfa? Oposto é que está do lado oposto, que é esse cara aqui. Esse cara aqui é o VIY. Então, bota aqui, ó. VIY, que vai dividir H. H aqui é a hipotenusa. Mas quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é a nossa diagonal aqui, que é o VI. Opa, beleza. Agora eu vou isolar quem? Eu vou isolar esse cara aqui, ó. Então eu tenho que ver I, Y é igual. Agora eu vou pegar esse VI e vou passar multiplicando aqui o seno. Vai ficar VI vezes o seno de alfa. E agora, como é que eu vou descobrir esse VY? Bota aí, ó. VY é igual. A velocidade inicial, quanto que é? Tá aqui, ó. O VI, falou lá no enunciado para você, vale 50. Então, coloca 50 lá. Vezes o seno. Nossa, minha letra tá horrível. Seno de alfa. Quanto que é o ângulo alfa? É 60. Seno de 60. Opa! Então, vamos fazer a continha aqui. 50 vezes o seno de 60, pessoal. E agora, quanto que vale esse seno de 60?
ele vale raiz de 3 sobre 2, tá legal? Isso aqui provavelmente vocês já viram lá na matemática, raiz de 3 sobre 2. Quando vocês fizerem essa continha aqui, vocês não precisam fazer o valor quebrado. Se vocês quiserem deixar a raiz de 3, vocês podem deixar, não tem problema não. Mas se vocês fizerem a conta, vocês vão achar mais ou menos esse valor aqui, 43,3 metros por segundo. Então, veja, já achamos quanto que vale esse cara aqui, ó, o VY. E para achar o VIX agora, como é que a gente faz? A gente, em vez de fazer o seno de alfa, a gente vai fazer o cosseno de alfa. Então, eu vou apagar tudo aqui e vou anotar a resposta do VY. Ou seja, a gente achou a B primeiro. Então, vamos lá, vamos apagar aqui tudo primeiro. Tinha dado 43,3 a nossa B. Agora, a gente vai fazer a A. Então, vamos lá, pelo cosseno agora. Pelo cosseno do ângulo alfa. Só que o cosseno, lembre-se, né, pessoal? O cosseno, ele é o cateto adjacente ao ângulo que vai dividir pela hipotenusa. O cateto adjacente, olha aqui o ângulo. Adjacente significa o que está grudado. Quem está grudado é esse cateto aqui, ou seja, é o VIX. VIX. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre a mesma, né, pessoal? Hipotenusa é a nossa diagonal aqui, que ela é sempre a mesma, que é o VI. Opa, bacana. Agora, o que eu faço? Eu vou isolar de novo o VIX. Então, quem está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, eu tenho que o VIX, já que eu quero isolar ele para descobrir ele, vai ser igual ao VI cosseno de alfa. Tá legal? Então, vamos lá. VIX vai ser igual... Quanto que vale o VI? O VI é aquele 50 que a gente já usou. Só que agora, pessoal, em vez de a gente usar o seno de 60, a gente vai usar o cosseno de 60. Tá legal? E quanto que é o cosseno de 60? Se você olhar na tabelinha, ou já tiver decorado, você vai ver que é meio. E se você fizer 50 vezes meio, vai dar 25. Aqui vai gerar uma dúvida. E eu já vou explicar o que aconteceu. 25 metros por segundo. Então, veja, a gente viu que o VY deu 43. O VX deu 25. Muita gente pensa o seguinte, puxa, professor, você falou que essa velocidade de 50, ela ia se distribuir entre o eixo X e o Y. É exatamente isso. Até então tá perfeito. Só que muita gente olhou e falou que, olha só, aqui eu tenho o valor de 50. Como que se eu distribuir 50, eu vou ter 43 em Y e 25 em X? Se eu somar esses dois aqui, se eu fizer essa soma aqui, eu não vou retornar o número 50, vai dar um número maior que 50. Se você fizer a soma simples desses números, realmente vai dar um número maior que 50. Mas o que acontece aqui, pessoal, aqui é uma soma vetorial, tá legal? Aqui é uma soma vetorial. Então, se você fizer uma soma vetorialmente de 25 com 43,3, você vai voltar sim no número 50, tá legal? Então, aqui é uma soma vetorial, tá bem? Se você quiser fazer essa prova real, sabe o que você pode fazer? Olha só, eu sei que muita gente ficou encucado com isso, então dá uma olhada aqui. Faz assim, ó. Supomos que desse lado aqui eu tenha 25, tá legal? Desse lado aqui eu tenho 43,3. E aqui x, eu quero descobrir quanto que vale a hipotenusa desse triângulo aqui. Eu quero descobrir quanto que vale a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tenta achar essa hipotenusa aqui para mim. Você vai ver que você vai chegar ao valor de 50, tá legal? Que você vai fazer como? Lembre-se, agora é o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha só, tá aqui. Faça essa continha aí para você achar esse x aqui nessa soma vetorial. Você vai ver que esse x aqui vai dar 50. Então, veja, na aula de hoje eu precisei de muito recurso matemático de você, além de físico. É uma aula pesada mesmo. Tá legal? Então, vamos dar sequência. Olha só como é que ficou as equações do movimento oblíquo. Lembre-se, agora, quando eu usar, aqui, ó, olha primeiro aqui do lado esquerdo. Não emociona, não.
X é igual a X, XI ou X0 mais VIX. Esse aqui é o nosso chovete, né? Como que vai ficar o chovete? No lugar do V e X, eu tenho que colocar esse cara aqui. Porque a componente Y, a gente viu, a componente X, me desculpe, a gente viu que ela vale a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo aqui. Ah, tá legal. E a V e Y? A V e Y ela vai ser usada desse lado de cá, desse lado esquerdo, que são as equações do eixo Y. Perceba, as equações do eixo X é apenas a equação da aula 1, do movimento retilíneo uniforme, porque no eixo X a gente não tem aceleração no movimento oblíquo. A gente só tem aceleração aqui, pessoal, no eixo Y, que é quem? Que é a aceleração da gravidade. Então, do lado esquerdo, a gente fala em aula 1. Do lado direito aqui, a gente fala em aula 3. Então, olha só aqui, pessoal. E lembre-se, olha aqui. Essa nossa primeira equação aqui é o vovô, é ateu. Só que no lugar do A, eu coloquei menos G, né? Porque é referente à gravidade, que faz o movimento da aula passada. Tudo bem. Em vez de colocar VY, eu coloquei VI seno de alfa. Olha só ele aqui embaixo. Tá bem? E isso eu fiz para todas as equações. Aqui é a Xuxa ver tudo meio atrapalhado. Só que aqui é a equação adaptada para a aula passada. E olha só esse cara aqui. Ele está aparecendo aqui de novo. A mesma coisa aqui do Torricelli, aqui na última. Olha aqui esse cara. Ele está aparecendo aqui de novo. Tá bem? Então, pessoal, essa parte aqui eu tenho certeza que ela vai ficar bem mais clara quando vocês olharem o vídeo de exercícios, tá? Talvez olhando só esse vídeo aqui de teoria, a coisa fique meio abstrata, fique meio estranha. Vamos daqui a pouco praticar. Só deixa eu passar essas últimas dicas aqui, ó, pessoal. Veja, no movimento oblíquo, às vezes ele faz algumas perguntas, porque o movimento oblíquo é o chute escanteio, esse que está aqui embaixo, tá? Ele te fazer tudo isso que eu falei para vocês, ou seja, uma pergunta que envolva cálculos em primeira fase vestibular é um pouco mais difícil, tá, galera? É um pouco mais difícil. É muito mais comum ele, às vezes, te fazer uma pergunta mais teórica do movimento oblíquo. O movimento oblíquo, ele é muito focado para a segunda fase, tá legal? Ou é um exercício que decide vaga de primeira fase, ou é um exercício que vai aparecer na segunda fase para o pessoal aí da engenharia, da física e etc. Tá? Então, vamos lá. Olha, o tempo que o objeto lançado permanece no ar está relacionado com a altura. Ou seja, pessoal, quanto maior essa altura que teu objeto atingir, significa que o teu tempo de movimento for maior, tá bem? Tá legal? Então decore isso, pessoal, como dica. Quanto maior a altura que eu atingir, mais tempo vai durar esse meu movimento oblíquo, esse meu movimento total. E olha só, alcance máximo, ou seja, esse x, essa distância máxima que eu vou conseguir alcançar, é com qual ângulo aqui de lançamento? É com o ângulo de 45 graus. Ou seja, 45 graus é exatamente a metade de 90. Nesse momento, eu tenho a V0y e a V0x iguais, tá bem? Por quê? Porque o ângulo é de 45 graus, tá legal? Então, eu tenho a minha V0 distribuída igualmente nos dois eixos, tá legal? Então, ângulo de 45 graus. E aqui ele dá ainda uma dica para você. E nesse caso, o alcance máximo é 4 vezes maior que a altura máxima. Supomos que ele fale para você que a altura máxima é de 100 metros, que essa bola vai chegar. Qual é essa distância aqui que ele atingiu? É 400 metros. Simples assim, tá legal? 4 vezes mais. São diquinhas assim que às vezes você cai num exercício bizarro como esse. Às vezes se você souber essas duas diquinhas, já pum, mata teu exercício. Evita qualquer cálculo daquele mais pesado. E para finalizar, a gente vai fazer esse exercício aqui número 3, que caiu na FEI de São Paulo, tá bem? Ele está lá na apostila de vocês, então eu peço para que vocês deem uma pausada, lê esse exercício, tenta fazer, tenta pegar os dados, e na sequência a gente vem e faz aqui, tá bem? Mas é importante que você tente, pelo menos. Então, beleza, tá aqui ele, ó. Em uma competição de tiro, o atirador posiciona seu rifle na horizontal e faz mira exatamente no centro do alvo. Beleza, ele fala que o alvo e a saída do cano é de 30 metros. Então, veja, ele falou que aqui o cano da arma, nessa posição, até a posição aqui, ó, do centro do alvo,
essa posição aqui, ele falou que vale 30 metros. Legal, ele me deu essa posição aqui. Vamos anotando no nosso desenho. Então, veja, olha o que está acontecendo. A arma está aqui exatamente posicionada na nossa horizontal. Legal. Olha aqui o projétil. Ele dispara e o projétil sai. Lembre-se o que eu falei para vocês. O intuito era acertar exatamente aqui no centro. Por que ele não acertou? Porque alguém puxou esse projétil para baixo durante esse movimento e veio parar aqui e acertou essa posição aqui mais embaixo do alvo. Quem que está puxando ele para baixo? É a gravidade, né, pessoal? Lembre-se, ao decorrer do nosso movimento retilíneo uniforme que está acontecendo aqui no eixo X, aqui no eixo Y tem uma queda livre acontecendo. E olha só, está puxando para baixo esse meu projétil. Então, ele não vai acertar o centro do alvo, ele vai acertar um pouquinho para baixo. Por quê? Porque eu tenho uma queda livre acontecendo aqui também. Vamos continuar pegando os dados, ó. A velocidade de disparo do rifle é de 600 metros por segundo. Então, ele me deu quem? Ele me deu a velocidade aqui, né, pessoal? A velocidade com que saiu do cano da arma esse projétil. E ele falou que deu 600 metros por segundo. Essa velocidade aqui do disparo. Opa, legal. Olha só o que ele pediu para vocês. Ó. Ele pediu qual a distância do centro do alvo que o projétil atingirá. Veja, então o intuito era acertar aqui no centro do alvo. Só que onde ele realmente acertou foi aqui embaixo, porque a gravidade fez ele errar esse tiro. E ele perguntou o quê? Qual é essa distância aqui que deu essa diferença aqui? Ou seja, ele queria acertar no centro, mas ele acertou quantos centímetros para baixo? Ele acertou 1 centímetro para baixo, 0,75 centímetros, 1,25 centímetros para baixo do alvo? É isso que ele te pede. Só que dá uma olhada aqui, pessoal. Veja, vamos entender o que está acontecendo nas coordenadas y. Na coordenada y, aqui no começo do meu movimento, eu tenho quem? Eu tenho o y0, beleza? E aqui eu tenho o x0. Joia. Chegando aqui no final, aqui eu tenho a posição x, que ela está aqui, ó. Tá legal? E aqui eu tenho a posição y. Lembre-se, aonde tem essas propriedades como zero, eu estou falando de pontos iniciais, ou seja, o meu disparo saiu daqui. Aonde eu tenho x e y, eu estou falando de pontos finais, ou seja, onde parou o meu projétil. Muito bem. Só que olha só, o x, ele está exatamente nessa posição aqui. Ou seja, o meu x, ele está na posição de 30 metros, enquanto o meu x0, ele partiu aqui da origem. Só que o meu y0 aqui no começo, ó, ele tinha essa determinada altura aqui, ó. Ele tinha uma altura. Enquanto o meu y aqui no final, ele está grudado com o meu eixo aqui da origem. Ou seja, a minha posição final, y, é zero. Eu não tenho altura na posição final. Mas a posição inicial, y0, eu tenho uma determinada altura. E veja, é exatamente essa altura aqui, a minha posição y0, porque eu fiz a mira com a intenção de acertar aqui no centro. Então, essa posição y0, ela está coincidindo com essa posição aqui também, né? Tá legal? Agora, vamos ver em termos de equação, o que, que vai acontecer aqui. Fique calmo, que não vai ser difícil não. Veja, lembre-se que eu falei para vocês, no eixo X, o que, que a gente tem? No eixo X, a gente tem a aula número 1, movimento retilíneo e uniforme. Ah, que era qual equação aqui? Ah, era a equação do chovete, né? X é igual ao x0 mais v0. Só que aqui é o v0x, né, pessoal? v0x vezes t. Aqui está o meu chovete. Só que olha só, qual é a minha posição x final? A posição x final é 30 metros, né? Que é a distância da arma até o meu alvo. E a minha posição x0? A minha posição x0 está aqui na origem, ou seja, partiu da origem. É muito comum, eu já falei para vocês, esse x0 aqui seja igual a zero. E ele foi embora. Qual é a minha velocidade v0x? Bom, velocidade v0x é a velocidade com que o meu projétil sai do cano da arma, ou seja, é esses 600 metros por segundo. E esses 600 metros por segundo, ele está aqui
sendo aplicado no eixo X. Então, é 600. 600 vezes o T. Sobrou o T ali. Opa, eu vi que da equação X eu vou conseguir descobrir o quê? O tempo desse movimento. Então, vamos isolar ele. Eu sei que o tempo vai dar igual ao 600 está multiplicando, passa dividindo. Vai dar 30 que divide 600. Opa, legal. Fazendo essa continha aqui de 30 que divide por 600, você vai achar esse valor aqui de tempo, 0,05 segundos, tá? Então, olha só o que eu estou falando para vocês. Que o tempo para esse projétil sair do cano da arma e acertar o alvo está levando 0,05 segundos. Muita gente está se perguntando, mas não é muito pequeno esse tempo? Pessoal, é o disparo de uma arma de fogo a 30 metros. É natural que esse tempo seja muito pequeno. O tempo de um disparo de uma arma de fogo é muito rápido, ou seja, em uma distância de 30 metros, que é uma distância, digamos assim, relativamente perto, é um tempo muito curto mesmo para atingir esse alvo. O tempo é pequenininho e faz sentido. O que não faria sentido é você achar um tempo de 10 segundos. Imagine, um disparo com uma arma de fogo a uma distância de 30 metros vai levar 10 segundos para o projeto chegar até o alvo? Claro que não, bem menos. Mas eu descobri o tempo e eu quero descobrir uma distância. Ah, então o que eu faço? Bom, eu já desvendei esse problema no eixo X. Agora eu vou para onde? Eu vou para o eixo Y. Só que eu sei que no eixo Y, lembre-se lá do começo da aula, eu tenho uma queda livre acontecendo aqui, né, pessoal? Eu tenho uma queda livre. Ao decorrer desse movimento no eixo X, olha só, tá caindo para baixo aqui o meu projétil, ó. Ele começa a ser puxado para baixo pela gravidade. Então, agora a gente vai lá para a equação da Xuxa, que a gente já viu lá no comecinho. Vamos botar aqui a equação da Xuxa. Só que agora eu estou usando o Y em vez de usar o X, né? Porque eu estou falando de posições na vertical. Estou colocando aqui a equação da Xuxa para você, ó. Só que lembre-se, ó, a Xuxa vê tudo. Só que quando eu falo em velocidade aqui, eu tenho que falar da V0Y, tá? Porque eu estou falando do eixo Y, então a V0Y. Só que ao invés de eu colocar aqui o mais A, eu coloco o menos G. Por quê? Porque aqui é um movimento na vertical, né, pessoal? Então eu tenho que colocar o menos G. Já vimos na aula passada. Então, para você que caiu de paraquedas nessa aula aqui, sem estudar as últimas aulas, meu Deus do céu, deve estar aterrorizante. Então, eu peço muito para que você veja as últimas aulas antes de ver isso aqui, senão você vai desistir agora da Física A. Realmente, você precisa estudar todas as aulas muito bem estudadas para poder cair nessa aula de hoje, porque não é fácil. Então, vamos lá. A posição Y, ou seja, a posição Y final, onde que ela está? A posição Y final, olha aqui, ela está aqui. E ela está grudada na minha origem, ou seja, ela vale 0. Então, esse cara aqui é 0, que é igual. Quanto que vale a minha posição Y0? Olha só, Y0 é essa posição aqui em cima, ou seja, é essa posição aonde eu queria acertar o meu alvo de fato. Ou seja, o que eu estou querendo descobrir aqui é o Y0, porque é onde eu queria acertar, não aonde eu realmente acertei. Então, deixa ele aqui. Olha só, aqui muita gente erra. Na hora que a pessoa vai olhar, que esse V0Y eu conheço, ele vale 600. Quem vale 600 é o V0X, pessoal. Olha só, é o V0X. Porque esse projétil ele foi disparado com uma velocidade na horizontal. V0Y não existe essa componente aqui, V0Y. Eu não tenho velocidade sendo aplicada em Y inicialmente. Inicialmente eu não tenho. Então esse cara aqui vai embora. Menos G, vamos botar aqui menos, ele falou que o G é lá do enunciado para vocês, usem como 10, então bota 10 aqui, menos G que é 10, vezes o T. O que é o T? O T é o tempo do movimento. Então o tempo do eixo X e o tempo do eixo Y é o mesmo, né, galera? Porque é o tempo do movimento. Ah, então aqui o tempo eu já conheço, olha só, eu consegui calcular já aqui em cima, então eu coloco ele aqui. 0,05 ao quadrado sobre 2. Opa, bacana. Agora, veja, todo esse termo aqui está negativo. Eu posso passar ele para o outro lado de cada equação como sendo positivo. E assim eu vou isolar o meu Y0
e vou descobrir quanto que ele vale. Então, eu vou passar para o outro lado todo esse outro termo aqui, que é 10 vezes 0. Só um pouquinho aqui que o mouse está complicado hoje. Vezes 0,05 ao quadrado sobre 2. E quando você fizer essa continha daqui, você vai achar esse resultado aqui, pessoal, de 0,0125. Então, muita gente chegou até aqui e falou, putz, deu errado, porque não tem na minha resposta. Só que veja, é 0,0125 metros, pessoal. Quando você for procurar a tua resposta, ela está em centímetros, né? Então, você tem que pegar esse resultado aqui, que saiu em metros, e tem que passar ele para centímetros. E lembre-se, como que eu faço para passar de metros para centímetros? Eu vou multiplicando por 100, né? E se eu multiplicar 0,0125 por 100, você vai chegar aqui, né, pessoal, na alternativa E, 1,25 centímetros, tá? Então, veja, pessoal, se você der um tiro com uma arma de fogo, onde essa arma de fogo ela apresente uma velocidade de saída de cano de 600 metros por segundo e o seu alvo esteja a uma distância de 30 metros, você não vai acertar onde você mirou. E sim, você vai acertar 1,25 centímetros para baixo da onde você mirou. Ou seja, pessoal, basicamente você vai acertar um dedo, ou no máximo 2 dedos, abaixo do seu ponto de interesse. Então, o desvio, você veja que ele é pequenininho, né, pessoal? Não é um desvio gigante, não. É de 1 centímetro, ou seja, 1,25 centímetros. Aqui, né? Mas um tiro de um sniper pode ocorrer não a 30 metros, e sim a 2.000 metros. Aí a diferença da onde você vai acertar pode ser na casa de 1 metro até. Ou seja, se você mirar no centro de um alvo, você vai acertar 1 metro para baixo. 1 metro para baixo, numa guerra, pode ser que você erre a pessoa, se você mirar nela. Então, por isso que existe esse interesse em correção de alvo em casos de guerra. Todo mundo já viu em filme de guerra, sempre um do lado do atirador, às vezes auxiliando ele, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. O cara lá tá dando uma força para ele fazer essas correções aqui. Se o tiro é curto, uma distância curta, essa distância aqui que ele vai acertar é bem pouquinha a diferença, tá? A longas distâncias, elas são mais significativas. Então, pessoal, eu peço para que você estude a aula número 1, número 2 e a número 3 muito bem para você cair nessa aula daqui, tá? Senão vai ficar muito difícil aqui para você. E depois acompanha, depois de ter feito tudo isso, acompanha soluções e exercícios dessa aula. Lembre-se, pessoal, aqui a gente chegou numa parte onde a gente juntou conceitos de física, ou seja, das aulas passadas, e também uma matemática um pouco mais robusta, né? Eu estou falando em equações de primeiro grau, equações de segundo grau, eu estou falando em trigonometria, ou seja, aqui a coisa pesou um pouquinho, tá bem? Então, galera, ficamos até a próxima aula, tá? Valeu, pessoal, e grande abraço.